Chegamos à nossa última lição do trimestre, né? Nesse trimestre nós estudamos, por meio deste guia de estudos, estudamos sobre os 3 últimos recados ou 3 mensagens angélicas, né, de Apocalipse 14, 6 a 12. Foi uma bênção ter estudado com você. Em algumas semanas não foi possível repartir com você o estudo, estive em viagens e tudo mais, mas é raro isso acontecer, normalmente temos o estudo durante toda a semana. E antes de nós iniciarmos esse estudo, eu queria fazer uma pergunta para você. E quero que você me ajude com essa resposta para eu poder lhe atender da melhor forma possível, tá? Eu vou hoje seguir uma metodologia diferente na explanação da lição. Eu costumo fazer um comentário, né, geral da lição, e hoje vou continuar fazendo esse comentário, só que de uma forma diferente. Eu vou responder, né, fazer esse comentário com base nas respostas às perguntas propostas pela lição ao longo da semana. Tá? Então, se você me disser que prefere este formato, eu farei a partir de então neste formato. Se vocês me disserem, né, que o formato anterior é o melhor, eu voltarei ao formato anterior. Ok? O meu propósito, obviamente, é apresentar o estudo de uma forma que seja cada vez mais agradável, que facilite a sua vida. Então, eu farei isso hoje. Na nossa última lição, intitulada Iluminados com a Glória de Deus, nós vamos estudarmos um trechinho de Apocalipse 18, e aí vou responder as perguntas correspondentes a cada dia da semana. Nesse guia de estudos aqui, que é a lição da escola sabatina, irmãos evangélicos têm a lição da escola dominical, irmãos católicos têm guias de estudo para estudarem em grupos. Então, essa lição da escola sabatina, ela corresponde não obviamente em temas, mas ao formato, diríamos assim, a esse tipo de estudo de outros irmãos, ok? Mas independente da religião a qual você pertence, esse guia de estudos aqui é uma bênção, né? Ele é produzido pela Igreja Adventista, o Sétimo Dia, e obviamente por se tratar de um estudo temático e também de certos livros bíblicos, ele vai ser muito útil para você. No próximo trimestre, por exemplo, né, nós vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios, então eu convido você a fazer parte desse estudo. Bom, vamos então para o nosso estudo propriamente dito. Não se esqueça de aproveitar agora e curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Você pode estar perdendo muito conteúdo relevante por não se inscrever no canal e não ativar as notificações. Então faça isso. E além de você fazer isso, você estará obviamente me ajudando a tornar este canal, a demonstrar, né, para as redes de pesquisa que este canal é importante, que o conteúdo aqui é importante. Então quando você se inscreve, compartilha, curte, não é? Mais pessoas vão ter acesso a este conteúdo e você vai estar obviamente fazendo parte de uma obra de evangelização. Não é simplesmente espalhar qualquer conteúdo, é espalhar um conteúdo relevante que leva a conhecimento e salvação para as pessoas por meio da Bíblia, por meio de Jesus Cristo, ok? Bom, a lição desse trimestre, a última, intitulada Iluminados com a Glória de Deus, ela tem o objetivo de nos mostrar a conclusão da pregação do Evangelho e das 3 mensagens angélicas, ou 3 últimos recados de Deus à humanidade. Tá? Nós vamos aqui fazermos uma análise, tá? Breve, obviamente, de Apocalipse 18, e vamos aprendermos a importância de concluirmos a pregação do Evangelho, e também vamos concluir algo de muito importante, de que a reforma iniciada pelos grandes reformadores, ela precisa continuar. Ou seja, você e eu devemos estar dispostos a aceitarmos nova luz que Deus trará por meio da sua palavra. Só tenham cuidado, essa nova luz não é uma luz nova no sentido de contradizer as verdades anteriores. Tá? Qualquer suposta luz
que venha contradizer verdades bíblicas já reveladas é uma falsa luz, ok? A nova luz a qual me refiro é um conhecimento mais amplo daquilo que está na Bíblia e daquilo que até mesmo foi esquecido. Tenha muito cuidado com este conceito, mas eu vou detalhar um pouquinho mais. Nesse trimestre nós aprendemos, que o livro do Apocalipse nos mostra que há questões fundamentais em jogo no desfecho do conflito cósmico entre o bem e o mal. E a questão gira em torno de uma coisa: a adoração. Tá? No final de tudo, de acordo com Apocalipse 13 e também 14, a humanidade vai se dividir em dois grupos: aqueles que adoram a Deus e aqueles que adorarão, obviamente, ao poder político-religioso representado pelas duas bestas de Apocalipse capítulo 13. Nós já estudamos algo mais sobre isso e você pode, aqui no meu canal, procurar o vídeo a respeito. Considerando que a humanidade vai se dividir nesses dois grupos, é de extrema importância que você e eu, como seguidores de Cristo, preguemos o Evangelho Eterno contextualizado nas três mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Essas três mensagens são advertências finais de Deus para que as pessoas o adorem como Deus Criador e não adorem ao poder representado pela besta. Ok? Então, esse estudo desta semana vai nos mostrar como é importante que você e eu continuemos com base na Bíblia, trazendo à tona verdades esquecidas, para que possamos contribuir tanto para o nosso preparo, quanto para o preparo de outras pessoas para a volta de Cristo. Ok? E a primeira pergunta do nosso guia de estudos, que se encontra na parte de domingo, o título é Preparação para a Crise Final. Eu intitulei de forma diferente: a importância da preparação para a crise final. Tá? A primeira pergunta: que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história? Este alerta de Paulo vai nos ensinar, obviamente, sobre a importância de nos prepararmos para a crise final que há de vir ao planeta Terra pouco antes da volta de Cristo. Esta crise, como já estudamos, vai ser um desfecho final do conflito entre Cristo e Satanás e vai se manifestar através de um boicote econômico, como diz Apocalipse 13, em que os cristãos que não aceitarem o sinal da autoridade do poder representado pela besta serão boicotados economicamente, ao ponto de não poderem comprar e nem vender, como ensina Apocalipse 13. Tá? Essa é uma profecia a se cumprir pouco antes da volta de Cristo. Aqui em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 6, nós obtemos a resposta a essa pergunta da lição, que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história deste mundo, antes de Cristo voltar. 1 Tessalonicenses, vamos ver aqui o capítulo 5, versos 1 a 6. Preste atenção nesse texto. Vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, ou seja, vem de surpresa, não é? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então aqui ele começa dizendo o seguinte: que quando as pessoas pensarem que há paz e segurança para o mundo, Jesus volta de uma forma repentina. Ele vem como um ladrão, de surpresa. E esta forma será tão repentina que é comparada a dores de parto à mulher que está para dar à luz. Ou seja, vem rápido e com força. Ok? Verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas
para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, nós temos um conhecimento, mesmo que não saibamos o dia e a hora da volta de Cristo, como ele mesmo diz em Mateus 24:36, nós temos os sinais da volta de Cristo em vários textos bíblicos, como por exemplo em Mateus 24, sinais que nos mostram a brevidade deste evento. Então, você e eu não estamos em trevas. Nós não precisamos ser pegos de surpresa. Nós sabemos o momento, sabemos que estamos no tempo do fim e sabemos o que devemos fazer para estarmos preparados. Tá? E aí, por que nós não precisamos ser pegos de surpresa? Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Tá? Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui está a resposta à primeira pergunta, né? Que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história? De que devemos vigiar, né? Estarmos atentos ou alertas, até porque temos informações suficientes para isso. Ok? Conhecemos a doutrina da volta de Cristo, os sinais, conhecemos as 3 mensagens angélicas, né, que apontam para a conclusão da pregação do Evangelho e para a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, nesse contexto, Paulo diz que devemos vigiar e estar sóbrios. Tá? Vigiar é você estar alerta espiritualmente, é você conhecer o que a Bíblia revela sobre o tempo do fim e viver de acordo com isto. E uma das formas de vigiarmos, ok, e estarmos preparados para este evento é termos uma vida de oração. Tá? Veja o que diz aqui Mateus 24, 42 e 44. Mateus capítulo 24, versos 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Verso 44. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, o convite bíblico é, obviamente, para que você e eu vigiemos. E isso também em oração. Né? Aqui em Mateus 26, 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam na tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a nossa natureza pecaminosa. Não é? Então, uma vida de oração, conhecimento das profecias, estudo da Bíblia, conhecimento da volta de Jesus, conhecer os sinais que antecedem a volta de Cristo, se constitui, não é, nas formas pelas quais devemos estar preparados. Tá? E para finalizar esta parte da lição, vamos aqui, obviamente, na parte de domingo, vamos analisar, para a questão número 2. Na questão número 2, a lição nos pede que revisemos Daniel 2 e observemos a sequência dos reinos, não é, que surgiram e se foram como previsto por Deus. Tá? E aí pergunta: podemos confiar que tudo o que Deus disse, que vai acontecer realmente acontecerá? A resposta é um óbvio sim. Porque quando você estuda Daniel 2, você tem a certeza de que Deus não adivinha o futuro. Ele sabe, ele conhece. Daniel 2, em resumo, apresenta a história do mundo por antecipação. A história da salvação. No desenrolar da história humana. Tá? Ali, antes de surgirem, né, os 4 grandes impérios mundiais, Daniel 2 descreve o surgimento. Né? Babilônia, obviamente, mas depois Medo-Pérsia, Grécia e Roma. De Roma, diz Daniel 2, sairiam, né, os países da Europa após a invasão das tribos bárbaras. De Roma também saiu o papado, né? E após esses eventos,
Diz Daniel 2 que surgiu o reino de Cristo simbolizado por uma pedra que destruiu a estátua. Estátua cujos metais representavam, né, o surgimento sequencial desses 4 grandes impérios. Daniel 2 é um capítulo muito convincente, né, para quem, por exemplo, é ateu. Tá? Um ateu que entende Daniel 2 e vê, né, e percebe que este capítulo foi escrito muito antes de surgirem, por exemplo, Medopérsia, Grécia, Roma, Europa, bem como o papado, o indivíduo não tem como não acreditar na sobrenaturalidade da Bíblia. Tá? Então Daniel 2 é sim mais do que suficiente para nós crermos que Deus existe e que ele não adivinha o futuro, mas que ele sabe. Tá? E por isso você e eu podemos acreditar perfeitamente nas palavras de Cristo em Apocalipse 22:20, com base em Daniel 2. Ele diz assim: certamente veio sem demora. Não há um porquê de duvidarmos. Né? Se Cristo veio pela primeira vez, não há um porquê dele não vir pela segunda vez para concluir a obra, o plano de salvação que ele começou, diríamos assim, na sua primeira vinda. Ok? Pergunta número 3 da lição. Aqui nesta parte da lição, enquanto que na parte de domingo aprendemos sobre a importância do preparo para a crise final, na parte de segunda vamos aprender sobre a importância de conhecermos a verdade. Tá? Isso também faz parte do nosso preparo, obviamente, para a volta de Cristo. Quando nós lemos aqui a Bíblia, obviamente, conforme sugerido aqui pelo terceiro ponto, pela terceira questão da lição, nós aprendemos uma coisa muito importante, que a verdade ela não é relativa. Tá? Ela não é relativa. Até mesmo quando a pessoa afirma que a verdade é relativa, ela entra numa contradição lógica, porque aí você pode perguntar a esta pessoa o seguinte: a sua afirmação de que a verdade é relativa, ela também é relativa? Você percebe? Não tem saída. Não tem uma lógica em dizer que a verdade é relativa. Até porque, se você partir de um princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, é óbvio que uma vai ser verdadeira e outra vai ser falsa. Tá? Então esse relativismo da verdade, o relativismo moral, ele só encontra morada na mente de pessoas que não sabem raciocinar logicamente, não entendem de raciocínio lógico básico. Ok? Lendo esses textos bíblicos que a lição nos propõe, que promessas Jesus fez em relação ao conhecimento da verdade? Bom, se você ler, eu não vou ler agora, João 8,32, João 7,17 e João 17,17, esses textos ensinam o quê? Primeiro, que a verdade liberta. Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ela liberta do erro, da mentira, porque ela traz luz, ela traz clareza, e você passa a interpretar a realidade de uma forma mais objetiva. Tá? A verdade também liberta-nos, né, do poder do mal e do poder do pecado. Tá? Segundo, Jesus diz que a verdade pode ser conhecida. Tá? Ele diz em João 7,17 assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, essa pessoa conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou não. Então, além de a verdade libertar, ela pode ser conhecida. Tá? E terceiro ponto, que nós encontramos aqui num desses textos, e vamos agregar aqui João 14,6, a verdade ela encontra-se na palavra encarnada de Deus e na palavra escrita de Deus. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade se encontra na palavra encarnada de Deus, que é Cristo. Ele é a palavra encarnada, ele é o agente ativo da criação, como lemos em João 1:1-13 e João 1:14. Só que a verdade também se encontra não apenas na palavra encarnada, que é Cristo,
mas também na palavra escrita, que é a Bíblia. E em João 17,17, Jesus diz, né, ele ora a Deus da seguinte forma: santifica os seus discípulos, né, na verdade, a tua palavra é a verdade. Ok? Então, se a verdade liberta, se ela pode ser conhecida, se ela se encontra em Jesus e na Bíblia, ela não é relativa, ela é absoluta, ok? E por isso, se você e eu quisermos estar preparados para a segunda vinda de Cristo, precisamos colocar a Bíblia acima de qualquer tradição humana. Fazendo isso, nós estaremos solidificando a nossa fé, a nossa confiança e o nosso preparo para a volta de Cristo. Estaremos solidificando sobre a rocha, tá? E não sobre a areia das tradições humanas ou eclesiásticas. E solidificando, obviamente, sobre a rocha, nós vamos resistir a todo tipo de tempestade e vento doutrinário que surgir. Leia sobre isso em Mateus 7, 21 a 27, tá ok? Indo para a parte de terça-feira, eu intitulei da seguinte forma: a importância, né, de continuarmos a reforma. Aqui nós devemos entender uma coisa. A reforma não terminou, né, com Martinho Lutero, Calvino, John Hus, Zwinglio e muitos outros reformadores. Eles deram início. Os cristãos precisam continuar o movimento de reforma. Só que tem um detalhe. Este conceito de continuidade da reforma não tem nada a ver com uma contradição àquilo que já foi revelado nas Escrituras. O que a reforma protestante fez? Ela não criou doutrinas novas. Ela restabeleceu doutrinas que haviam sido deixadas de lado. Né? Isso que aconteceu. Quando os cristãos continuam o movimento de reforma, eles fazem a mesma coisa. Eles vão restabelecer doutrinas que foram deixadas de lado, mas não inventar doutrinas novas. Nós temos que entender este conceito trazendo à tona o conceito de revelação progressiva, tá? Qual é o conceito de revelação progressiva? Você pode ler Provérbios 4:18 e João 16:12, por exemplo. Mas em Provérbios 4:18 é dito, né, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tá? Então nunca haverá um momento em que você e eu não precisemos aprender mais. Até porque o conhecimento é infinito. Ok? Mas com base no conceito de revelação progressiva, você tem que entender que quando eu afirmo aqui que a reforma ela continua, isso não é sinônimo de descobrir, entre aspas, doutrinas que contradizem as doutrinas já reveladas. Tá? Isso é uma falsidade, até falta de honestidade intelectual. Ok? O que diz Isaías 8, 19 e 20? Aqui apresenta claramente o seguinte, que o conceito de revelação progressiva, ele não contradiz verdades já reveladas. Ele esclarece ou traz à tona conceitos e verdades esquecidas, mas contradizer não. Tá? Então se você ver aí por aí na internet alguém com uma suposta luz que contradiz o que os profetas anteriores revelaram, pode saber se é um falso profeta. Tá, ok? E Isaías 8, 19 e 20 nos adverte quanto a isso. Ó. Quando disserem a vocês, consultem os médios e adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então veja, qualquer ensinador, qualquer profeta, que não falar de acordo com a lei e o testemunho, ele não tem a luz de Deus. Por quê? Porque Deus não usa de um dom profético ou
de uma descoberta de algo da palavra de Deus para contradizer a própria palavra de Deus. O Espírito Santo não se contradiz. Tá? Então, tenha isso em mente. Que continuar a obra de reforma não é contradizer verdades já reveladas. É restaurar verdades esquecidas. E eu tenho uma convicção de que assim como Deus usou, né, os reformadores protestantes para trazerem à tona verdades esquecidas, Deus usa sim a Igreja Adventista, o sétimo dia, para trazer à tona verdades esquecidas. Isso quer dizer que os cristãos de outras igrejas não são usados por Deus de forma alguma. Os filhos de Deus, isso ficou bem claro no estudo da lição desse trimestre, os filhos de Deus não estão em uma igreja. Os filhos de Deus estão espalhados por todos os movimentos religiosos do mundo. Tanto que em Apocalipse 18:4, quando Deus convida os seus filhos a saírem de Babilônia, ou seja, da confusão religiosa que há no mundo, ele usa uma expressão: sai dela, povo meu. Então o povo de Deus está em todos os lugares. Ok? Agora, mesmo assim, Deus chamou a Igreja Adventista, né, para restaurar verdades esquecidas. Algumas delas. Primeiro, a doutrina do santuário celestial e do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Isso foi ofuscado pela doutrina do sacerdócio. Ok? A Igreja Adventista trouxe à tona também a doutrina da imortalidade condicional da alma. Ou seja, o ser humano recebeu a imortalidade da criação, mas de forma condicional. E qual é a condição? Não comer do fruto proibido. Ok? Também o restabelecimento, né, da doutrina do dom profético, ou seja, o dom profético não canônico, ele não substitui o dom profético canônico, mas ele dá testemunho daquilo que Deus revelou aos profetas canônicos. Né? Também a importância da reforma da saúde, né? Porque quanto mais clara a sua mente estiver por causa da saúde física, melhor será a comunicação com o Espírito Santo. Então, essas e outras verdades, obviamente, Deus usou a Igreja Adventista para restaurar. Quer dizer que não devamos conhecer mais coisas? Não. Deus vai iluminando o seu povo mais e mais na medida em que o seu povo esteja preparado para compreender essas verdades. E outro detalhe, considerando Mateus 13, além de Apocalipse 18:4, né, de que o povo de Deus está em todos os lugares, e considerando Mateus 13, de que o trigo e o joio estarão presentes entre o povo de Deus até o fim dos tempos, uma pessoa fazer parte da Igreja Adventista não significa que ela é o trigo do Senhor. Né? Ela pode fazer parte de uma forma não sincera, né? E obviamente ela pode ser o joio no meio do trigo. Ok? Então você não deve avaliar pessoas por placa de igreja. Você deve avaliar se essas pessoas realmente seguem a palavra de Deus. Né? E se essa pessoa segue a palavra de Deus e se ela vive de acordo com a luz que ela recebeu. Uma pessoa que recebe luz e não vive, ela vai ter, obviamente, um julgamento muito mais severo do que aquele que não recebeu luz. Por exemplo, aquele que não recebeu luz, mas viveu de acordo com a luz que teve, ele nem vai ser condenado. Né? Leia, por exemplo, eu até citei aqui um texto de Ellen White no livro Grande Conflito, páginas 444 e 449, né, em que ela é muito clara a respeito da justiça divina. Ok? Indo para a questão número 4, brevemente, diz assim, lê Apocalipse 18:1. Quais 3 coisas João disse sobre este anjo? Ali em Apocalipse 18, aparece um anjo glorioso, com voz forte, né, dando um aviso final para que a humanidade aceite as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12. Tá? E quais são as 3 coisas que João disse a respeito desse anjo? Quando lemos Apocalipse 18:1, vemos que ele disse que esse anjo desceu do céu, ou seja, da presença divina. Vemos que ele tem grande autoridade e vimos que a terra se iluminou com seu resplendor. Este anjo, esse ser,
ele aparece de uma forma muito poderosa e gloriosa para reforçar a importância dos 3 últimos recados de Deus, pregados no contexto do Evangelho Eterno. E aqui neste comentário bíblico, de Ranko Stefanovic, nesse comentário de Apocalipse, né, ele fala, aqui na página 524, que sua aparência gloriosa, a do anjo de Apocalipse 18, bem como sua potente voz, tem o objetivo de chamar a atenção dos habitantes da Terra para o último apelo de Deus, a fim de que deixem o sistema religioso apóstata e se voltem para o Senhor. E aí ele continua que nesta mensagem ele convida as pessoas, não é? Ele está, na verdade, dando fim à proclamação das 3 mensagens de advertência dos 3 anjos de Apocalipse 14. Tá? Então, este ser angelical, celestial, não é? Que aparece, ele fala aqui da importância de fazermos com que a mensagem do Evangelho seja pregada no contexto das 3 mensagens angélicas, e ele fala também da importância de fazermos com que a glória do caráter de Deus ilumine toda a terra. E aí vamos para a parte de quarta-feira, que seria a 5ª pergunta. Quais palavras estão associadas à glória de Deus que enche a terra, conforme a descrição do anjo ali de Apocalipse 18:1? Quando você lê os textos de Apocalipse 4:11, 5:12, 19:1, nós vemos que as palavras associadas à glória de Deus aqui são honra, poder, riqueza, sabedoria, glória, louvor e salvação. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, não é, na glória do caráter de Deus, e aqui isso já tem a ver com a questão número 6, não é? Qual é a glória de Deus de acordo com Êxodo 33, 18 e 19? A glória de Deus está relacionada ao caráter dele, não apenas com a presença gloriosa de Deus. Tá? Então, quando fala em Apocalipse 18:1 que esse anjo, né, ilumina a terra com a glória de Deus, quer dizer que você e eu precisamos iluminar o planeta Terra com o conhecimento do caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? A Bíblia descreve a Deus como amor, como justiça, como um ser benevolente, né? E por aí vai. Então, quando você prega o Evangelho, você tem que ter em mente uma coisa. Falar do Evangelho não é só dizer que Deus é amor. É falar que Deus é amor, que Ele é justiça. Porque Deus, ao mesmo tempo em que morreu na cruz para salvar os pecadores, Ele vai jogar no lago de fogo aqueles que rejeitarem o plano de salvação. Então é ridículo quando aparece alguns progressistas na internet, não digo todos, né? Quando aparece alguns dizendo o que importa é o amor e não justiça, isso é ridículo. Essa pessoa faz um desfavor para o Evangelho, é um analfabeto funcional, é um analfabeto bíblico. Porque a justiça, ela é uma manifestação do amor de Deus, não tem como separar as duas coisas. O mesmo Deus que é amor, Ele vai sim jogar no lago de fogo os ímpios, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Tá? Então, se você quer ter uma compreensão correta do Evangelho e das 3 mensagens angélicas, você não pode aceitar a ideologia de Karl Marx. E é ridículo você fazer isso. Tá? Como bem falou o autor da lição, o pastor Mark Finley, na introdução da lição, né? Ele diz o seguinte: contra Marx, o movimento Adventista do Sétimo Dia proclama que o conflito entre Cristo e Satanás, que o conflito é entre Cristo e Satanás e não um fluxo materialista. Contra Darwin, o movimento Adventista do Sétimo Dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual de mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder de Deus. E aí, comentando Nietzsche, né?
contra Nietzsche, diríamos assim, né, o Adventismo mostra que o ser humano não é um escravo da moral, que a moralidade é algo escravizador. Tá? Então não tem como. Tá? Qualquer um que se diz, eu sou marxista, eu gosto de Karl Marx, eu sou progressista, e diz que é um cristão, mais grave ainda, e é um adventista do sétimo dia, que crê nas 3 mensagens angélicas, ele é falso na sua ideologia. Tá? Não estou dizendo que ele é uma pessoa falsa, tá? Mas ideologicamente é uma pessoa falsa. Na sua ideologia essa pessoa é falsa. Ok? Então é incoerente, é contraditório. Não tem como. Tá bom? Não tem como. Então por isso, fuja, pare de seguir essa gente, né, que diz que o que importa é o amor. E deixa de lado outros aspectos do caráter de Deus, como se não fosse existir um juízo final em que Deus vai respeitar a decisão de cada um e ir para a eternidade ou ir para o lago de fogo. Tá? Então, exclua das suas redes sociais, exclua da sua vida qualquer relação com esta ideologia aberrante chamada marxismo. Se você não fizer isso, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, eu te digo isso com todo respeito, mas com convicção. Não tem como você associar o evangelho eterno e as 3 mensagens de juízo e de advertência de Apocalipse 14, não tem como você harmonizar isso com o marxismo. Leandro, mas e o lado social? Faça uso da doutrina bíblica para você ajudar as pessoas, para você ajudar a sociedade. Não faça uso de Karl Marx. Ele se apropriou de forma indevida, né, dessa pauta social para enganar você com a ideologia dele. Então não seja bobo. Vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Quer aprender a ajudar aos pobres? Vá para a Bíblia. Quer ajudar aos pobres de verdade? Não apenas dê comida a eles, mas ensine-os que eles precisam aceitar a Jesus para não irem para o lago de fogo. Quer ajudar aos pobres de verdade? Estude e coloque em prática os princípios do livro Beneficência Social de Ellen White, capítulo 23, ela diz que você tem que ajudar o pobre com roupa e alimento, mas também tem que ensinar ele a trabalhar e a prover o sustento para si e para que ele ajude outros pobres. Não é através do socialismo, meu amigo, que você vai ajudar os pobres. É através da doutrina bíblica. É através de Jesus Cristo. Se você não entender isso e não mudar isso, enquanto ainda há tempo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai cobrar de você. Você vai ser condenado por isso. Então eu estou te dando essa advertência, porque eu quero o seu bem. Karl Marx não vai poder salvar você. Você não vai poder justificar-se diante do tribunal divino alegando: mas eu escolhi o marxismo porque ajuda os pobres. Você não vai poder justificar isso. Você não pode utilizar-se de uma ideologia essencialmente ateística e materialista, sendo que você tem ensinamentos bíblicos muito melhores e superiores para ajudar os pobres. Tanto provendo a eles de alimento, de roupa, ensinando-os uma provisão e avisando-os de que só em Jesus há salvação e de que se não aceitar a Cristo como Salvador, vai para o lago de fogo e não adianta, pode ser rico e pode ser pobre. Ok? Então esse é meu conselho final a você. Se você vai aceitar ou não, isso é entre você e Deus. Agora, o recado, o aviso está dado. Lavo as minhas mãos se a partir daqui um dos meus seguidores continuar com esta ideologia maligna, diabólica, chamada marxismo. Ok? Continuando, e aqui vamos finalizar. Outra forma, né, de apresentarmos, né, obviamente, a glória do caráter de Deus, né, para a humanidade, lembrando, e aí isso aqui tem uma ligação com o que eu disse anteriormente, avisando as pessoas de que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
e que ele é o juiz. É muito importante que esses dois aspectos do caráter de Cristo, do caráter de Deus, sejam ensinados à humanidade. Quando você lê, por exemplo, indo aqui para a questão número 7, não é? O que o cordeiro no livro do Apocalipse, não é, simboliza? Tá? Esses textos aqui que a lição apresentou, Apocalipse 5, capítulo 5, versos 6, 8, 12, Apocalipse 7, 17 e por aí vai, mostram que o animalzinho, o cordeiro, mencionado várias vezes no Apocalipse, ele é um símbolo de Cristo. Né? Cristo, na sua função, diríamos assim, como substituto do ser humano na morte. Tá? Ele é o cordeiro sacrificial. Todo o sistema de ritual do santuário no antigo Israel, que se utilizava do cordeiro para morrer no lugar do pecador, prefigurava o plano de salvação, né, executado por meio da morte substitutiva de Jesus Cristo. É por isso que em João 29, João disse, né, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, ele compara Cristo ao Cordeiro da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. Tá? Então, o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este deve ser o centro da nossa mensagem. Porque Cristo, como o Cordeiro de Deus que morre no lugar do pecador, é, diríamos assim, a alma de toda a Bíblia, do Apocalipse e das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Só que você não pode falar para as pessoas que Cristo é só um cordeiro. Porque o Apocalipse, além de apresentar ele como um cordeiro, nesses versos aqui que a lição nos apresentou, a Bíblia também apresenta Cristo como um juiz que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para castigar aqueles que rejeitaram o seu amor, o plano de salvação e que quiseram se apegar ao mal e ao pecado. Tá? Aqui em Apocalipse 19, você vê, por exemplo, aqui dos versos 5 a 10, Jesus mais uma vez sendo retratado como cordeiro. Só que aí, do verso 11 em diante, a coisa muda de figura. Ele tem mais outra função, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Então, além de ser um cordeiro, Jesus é juiz e ele é um grande general. Não esses generais humanos, falhos, pecadores. Ele é o general divino que comanda a hoste de anjos celestiais contra as hostes de Satanás. Tá? Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam esse general que é Cristo, né? Montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada. Olha o poder da sua palavra. Aqui quando fala dos olhos, né? Como chama de fogo, mostrando aqui a sua glória, a sua onisciência. Ele vem em chama de fogo também como um juiz, não é? Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ou seja, quando Cristo voltar, a única forma de governo que vai existir será a teocracia. Né? Só Deus vai governar, não vai ser nem um ser humano mais. Ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando fala pisar no lagar, né, aqui a figura é o seguinte, é um indivíduo, né, que pisa as uvas para prensá-las e obviamente fazer o suco da uva ou o vinho, né? Aqui se refere ao juízo. Ele literalmente pisando, esmagando os ímpios.
No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí segue, você pode ler, por exemplo, aqui, ó, no versículo 20, ó. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca, tá? Da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Ó. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e queima com enxofre. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também vem como um grande general do exército celestial. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem como juiz. É por isso que um cristão que faz uso do marxismo para ensinar a Bíblia, ele é um irresponsável. Ele não sabe o que está fazendo. Além de ser um irresponsável, ele pode ser uma pessoa sincera, mas ao mesmo tempo, obviamente, ignorante. Não há lugar no marxismo para o Cristo Cordeiro de Deus e para o Cristo Juiz. Até que porque por Karl Marx Deus não existe. Não existia, né? Não há lugar no marxismo para a doutrina da salvação e para a doutrina do juízo. Não há. Até porque a doutrina do juízo iguala as pessoas, né? Na doutrina do juízo, ninguém vai se salvar ou se perder por ser pobre ou por ser rico, mas é por aceitar ou não a Jesus como seu salvador pessoal. No juízo, meu amigo, e também na cruz, todos são iguais. Tanto que Galatas 3, 28 e 29 diz que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo, todos são em Cristo. Então, na doutrina da salvação e na doutrina do juízo, não há lugar para este absurdo conhecido como luta de classes. O conflito entre o bem e o mal se resume a duas classes: Cristo e seus anjos e Satanás e os seus anjos. Esta é a verdadeira luta de classes. Qualquer ideologia que jogue ricos contra pobres e vice-versa, não aqui justificando a opressão por parte de alguns ricos, mas também não se justifica a opressão por parte de pobres, tá? Não justificando isso, mas mostrando que as questões em torno do conflito cósmico giram em torno da luta de classes entre a classe que pertence a Cristo e a classe que pertence ao diabo. Reduzir o conflito cósmico a uma luta de classes entre pobres e ricos, além de ser ridículo, né, é um desrespeito e uma rejeição da doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal. Você quer fazer parte do grupo de pessoas que terá a força e o poder do anjo de Apocalipse 18 para proclamar o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, e revelar o caráter completo de Deus a toda a humanidade? Então você tem que abandonar marxismo. Não tem como harmonizar as duas coisas. Ok? Isto é o que eu vejo do estudo da Bíblia. Isto é o que você pode concluir perfeitamente do estudo da lição desse trimestre. Isso é o que você pode concluir, não é, da sábia e oportuna observação do pastor Mark Finley na introdução da lição, quando ele fala que o movimento adventista do sétimo dia é contra Marx. E isso é indiscutível. Na próxima lição, no próximo trimestre, vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Que bênção vai ser esse estudo. Eu convido você a adquirir o guia de estudos. Se você não puder adquirir, pelo menos baixe o guia de estudos no site da Casa Publicadora Brasileira. A Casa Publicadora Brasileira, ela vende esse guia de estudos, te digo com toda sinceridade, tá? O preço é ridículo, tá? Para você ter uma ideia, a assinatura anual desse guia de estudos aqui, ou seja, você vai receber 4 guias de estudos, né, durante o trimestre, né? E aí o que acontece? Durante um ano, você vai poder ter um estudo guiado da Bíblia, tá? E a assinatura anual disso aqui é R$ 33,80, uma coisa que não tem nem cabimento,
né? Isso aqui, a Igreja Adventista faz é justamente para incentivar o estudo da Bíblia. Ok? Agora, se você não puder fazer essa assinatura anual do guia de estudos, eu peço para você, a editora também disponibiliza o arquivo para você baixar. Ok? Então, adquira o guia de estudos. A próxima lição será sobre a carta de Paulo aos Efésios. E aí, você tendo o guia de estudos, você pode acompanhar de uma forma ainda mais pessoal, diríamos assim, e com maior proveito, esse estudo semanal que eu faço aqui. Eu não faço só esse estudo, obviamente, no meu canal no YouTube. Eu falo sobre vários outros assuntos. Mas este estudo é um dos principais momentos que eu tenho aqui com você. Então, esse guia de estudos aqui vai ser muito importante, tá? A lição da escola sabatina. Tá ok? Repito, não deixe de se inscrever aqui, de compartilhar este conteúdo. Desejo que Deus abençoe você ricamente e nos vemos num próximo estudo aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá!